sempre bom estarmos juntos, né? Nessa casa, nesse lar, né? De bênçãos e de muita energia. E por um pedido da Cleonice, eu estou substituindo não sei quem, mas eu gostei muito, né, de estar aqui, porque dá tempo, assim, já quase chegando no final do ano, né, para 2020, a gente já, né, no final desejar um bom fim de ano, como eu sempre falo, desde lá, vamos fechar com saldo positivo, né? Então, que a gente realmente possa chegar ao fim do ano, fechar com saldo positivo, atravessar aí 2020 com as mesmas ou até com mais energias boas do que a gente encontra hoje, né? Do que a gente está hoje. O tema de hoje a gente acha até simples de falar, né? Deixar vir as minhas criancinhas. A gente acha até muito simples. A gente vai falar que é criancinha pequenininha, porque Jesus, né? Quando ele estava no Sermão da Montanha, vou tirar aqui o gosto para mim, né? Ele, das bem-aventuranças, e ele falou nesse capítulo, né, bem-aventurados que têm um coração puro. E aí, crianças queriam, né, escutar Jesus e alguns assim, não, vem não, porque criança atrapalha, e ele deixa vir as minhas criancinhas. Mesma coisa a gente na casa espírita, né? Hoje até tem evangelização, mas se é um dia de tarefa, um dia de trabalho, de palestra, não vou porque eu tenho criança pequena, vai ficar correndo para lá e para cá, vai atrapalhar. A gente tem que aprender a ter concentração, né? Criança pode ficar aqui, brincar, correr para lá e para cá, porque são espíritos também como nós e também precisam de estar na casa espírita, né? Lógico que hoje, quando tem evangelização por ser um número maior de crianças, separa-se para dar um outro ensinamento, né? Quando a gente fala que escola é um segundo lar, a casa espírita também é. Porque da mesma forma que os nossos filhos na escola vão aprender a ler e escrever, na evangelização eles vão aprender as noções do espiritismo, e que faz muito bem. Bom, dentro desse capítulo, bem-aventurados que têm um coração puro, Jesus tocou as crianças com amor. Por que não dizer somos crianças de Jesus? Então, ele sempre nos toca com amor, né? Sempre Jesus nos toca com amor. Depois, quem quiser, né, pega o Evangelho, lá no capítulo 8, item 18 e 19, que é o tema que a gente vai tentar, né, falar sobre. E nós vamos colocar 2 pontos. Eu quero começar dessa forma. Um ponto em que, vamos dizer assim, um ponto bom, um ponto positivo, um ponto instrutivo. Aquele que educa, aquele que ensina, aquele que investe, aquele que se preocupa com as crianças ou com as mentes infantis, porque eu sou adulta, mas tem hora que eu tenho uma mente infantil também, então tem que se preocupar comigo, como da mesma forma a gente se preocupa com os nossos semelhantes, né? Então, quando a gente procura trabalhar dentro dos ensinamentos, porque a gente tem que aprender a trabalhar, a nossa tarefa principal é educar à luz do Evangelho. Então, esse lado positivo, quando a gente trabalha à luz do Evangelho, quando a gente educa, a gente tem um trabalho, a gente tem uma finalidade, a gente tem um atributo, a gente procura fazer uma caminhada, educar, aprender, ensinar, tudo vice-versa, né? A gente aprende, a gente doa, a gente sempre assim. E nisso eu consigo me melhorar, como eu também consigo abrir as mentes, consigo ajudar outras pessoas nesse vínculo da bondade, do positivismo, do educar à luz do Evangelho. O outro lado que nós temos hoje, também muito, muito, muito forte, é o lado que não existe essa educação, né? É o lado onde a gente vê não só criancinhas pequenas, mas também adultos, em que a própria sociedade ou a própria família já encaminha para o lado do sofrimento, né? Para o lado dos vícios, para o lado do não estudar, do não trabalhar e vamos roubar, não é? Nós temos esse outro lado da sociedade que não vive dentro do Evangelho e que está sempre nesse caminho.
Como nós temos conhecimento da doutrina espírita, não é fácil viver o espiritismo, não é, gente? Porque até nós erramos, nós falhamos, conosco, com a nossa família, com as nossas crianças, com nossos filhos. Mãe, eu quero ser assim, espera, não vou te dar atenção agora não é? A gente está sempre protelando aquele atendimento, aquele chamamento daquela criança, ou mesmo de um adulto, né? Amigo, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma ajuda, agora eu não posso. Então vamos ver esse lado positivo e o lado, não vamos dizer assim negativo, mas o lado da presença do Evangelho e da ausência do Evangelho, né? Acho melhor, né? Dispositivo e negativo, não. O lado em que existe a presença do Evangelho e o lado que existe a ausência do Evangelho. Qual é a nossa tarefa? Dentro do Espiritismo, aquele que tem o conhecimento é cada vez mais a gente o quê? Elevar, impulsionar, alavancar esses conhecimentos, esses aprendizados e buscar atender quem? E buscar atender quem? O que Jesus fazia? Ele ia atrás das ovelhas perdidas. Ele ia atrás dos doentes. Ele não ia atrás de quem estava no seu grupo, quem estava sadio. Ia? Não. Então, o nosso aprendizado à luz do Evangelho é, sim, estarmos junto daqueles que são bons, mas os bons se reunirem e irem atrás dos doentes, dos perdidos, dos que estão abandonados, dos que estão aflitos. Essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso trabalho, né? E a gente precisa, com a presença do Evangelho em nossa vida, buscar ser esse mini pastor. Porque o que é um bom pastor? O bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. E se eu sou pai, mãe, tia, avó, professora, vizinha, seja o que for, eu tenho que ser esse mini pastor, né? Mesmo com os nossos defeitos, a gente tem que orientar para um bom caminho. Dificílimo a gente ter a paciência, dificílimo a gente trabalhar a tolerância, mas a gente está aqui aprendendo. Uma análise, né? Por que no mundo hoje a gente ainda tem tanta gente na ausência do Evangelho? Por que a gente ainda tem muita gente hoje pregando coisas ruins, fazendo o mal, né? De todos os níveis de classes sociais nós temos isso. Por que será, hein? É somente a ausência do Evangelho? Não. Mas educação de vidas passadas que foram falhas. Quem nós somos hoje? Hoje eu sou mãe, eu tenho um filho e eu tenho que procurar, dentro da luz do Evangelho, educar o meu filho, porque amanhã, né, numa próxima encarnação, nós vamos trocar de função, de papel. Então, o que eu consigo ensiná-lo hoje, né, ensiná-lo hoje, ele como pai, mãe, avô, futuramente poderá passar para mim. E essa consciência espírita, ela nos acompanha nas encarnações, né? O Livro dos Espíritos diz, qual o motivo da reencarnação? O motivo da reencarnação justamente é o quê? A gente recomeçar, trabalhar numa era regenerada, buscar melhorar, refazer erros, enganos, danos do passado. Se nós temos a presença do Evangelho, mais fácil será esse trabalho, não é isso? Mais fácil será aflorar a consciência espírita de cada um. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão é trabalhar à luz do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Fica muito mais fácil e até Emmanuel diz: a mente infantil sempre nos devolverá no futuro o que dermos a ela nessa vida. Então, quando você trabalha na presença do Evangelho, você busca trabalhar com as crianças,
você busca ensinar o amor, você busca ensinar o perdão, você busca, mesmo que seja um espírito ainda endurecido de vidas passadas, porque ninguém amadurece espiritualmente ao mesmo tempo. Tem uns que vêm aí 10 encarnações, você fala 10 vezes a mesma coisa. Ah, melhorou? Não melhorou nada, melhora um pouco. Às vezes sim, né? Ninguém vira santo de um dia para o outro, ninguém deixa de pagar por suas mazelas de um dia para o outro. Cada um a seu tempo, cada um de acordo com a sua maturidade espiritual. Então, o nosso trabalho não deve cessar, porque uns atrasam, outros vão mais adiante. Mas sempre termos perseverança nessa questão. Então, quando a gente fala do grupo, com a presença do Evangelho, a gente está educando, mas seriam só as crianças? Não. Tem gente que está aqui na casa hoje a primeira vez, não tem? Sim ou não? Eu não sei. Ou eu que estou... Alguém veio aqui está vindo a primeira vez? Não, já tem. Então, mas assim, o que vocês estão vendo? Vocês já estão no caminho do grupo com o Evangelho. Algum ensinamento, algum aprendizado, cada um absorve dentro de si. Então, nós estamos despertando consciências para que eu possa buscar sempre viver dentro dos ensinamentos de Jesus. Quantos lá fora, na nossa idade, mais novos ou mais velhos, não têm essa perspectiva? Aí são os que estão o quê? Do lado da falta do Evangelho, da ausência do Evangelho. Então, qual é a nossa busca? Qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa tarefa? É meu vizinho? É um amigo do meu filho? Eu tive até uma experiência assim, o meu filho tem amigos que não... Falar de Deus, falar de religião com eles é a mesma coisa que nada. Mas sempre quando vou lá em casa eu dou uma espetadinha, né? Então, assim... Lógico que eu não vou falar, para aí, senta aqui, vamos falar sobre o Evangelho. Mas sempre quando eles vão, eu tento exemplificar, né? Então, eu tento exemplificar para que eles possam tentar absorver. Alguma sementinha cai, não cai, gente? Cai. É perda de tempo? Não, não é perda de tempo. Tanto que um que tinha o hábito de beber, ainda com 17, 18 anos, e a gente foi conversando, eu fui falando com o meu filho, porque eu não tinha nada que me meter, né? Mas eu fui falando com o meu filho, conversa com ele assim, conversa com ele assim. Quer dizer, eu pude, de alguma forma, passar alguns ensinamentos dentro da luz do Evangelho, para que o meu filho pudesse conversar, né? Até que ele foi diminuindo a bebida e hoje já não bebe mais. Então, a gente trabalha, Deus nos coloca várias formas de trabalhar com as mentes deléveis. O que é uma mente deleve? Aquela criança tem uma mente deleve, né? Eu posso colocar o que eu quiser na mente dela, mas se eu coloco dentro da luz do Evangelho, eu estou exportando para a eternidade um bom espírito. O que eu quero que seja o meu lar? Que seja um exportador de bons espíritos para a eternidade. Então, quem trabalha dentro da luz do Evangelho, trabalha nesse sentido. Eu estou jogando para o futuro, eu estou preparando para o futuro bons espíritos, para que eles voltem na bendita missão da maternidade, na reencarnação, né, que é uma missão das mais elevadas, dizem os espíritos, para que eles voltem trabalhando dentro do espiritismo, já com aquela frase, né, que brilha a vossa luz. Então já serão espíritos que vão o quê? Brilhar. Brilhar no amor, vão brilhar no perdão, vão brilhar na humildade, vão brilhar dentro do ensinamento de Jesus. Então nós temos essa tarefa. Temos defeitos, eu sempre falo, tem dia que a gente perde a paciência, tem dia que a gente está saturado de tantas coisas, né? Porque nós ainda somos essa matéria densa, essa matéria pesada, e que a gente ainda não tem um espírito totalmente sublime.
né? A gente ainda não tem um espírito sublimado, um espírito ditoso, para que a gente não tenha essas raivinhas do dia a dia. Mas, à luz do Evangelho, nós podemos minimizar, nós podemos controlar e podemos tentar diminuir essas impaciências, essas arrogâncias, né? Essas friezas, esse sentimento de ignorância com os nossos semelhantes, principalmente com o nosso lar. Porque, como já diz aqui, o nosso lar é um exportador de bons espíritos. Mas quem caminha dentro dos ensinamentos à luz do Evangelho. Aquele lado que caminha na ausência do Evangelho, mas todos têm conhecimento de Jesus nessa terra, não tem? Sim ou não? Não há ninguém nesse mundo que não tenha noção de Deus e de Jesus. Ah, um idiota não sabe o que pensa, não sabe o que fala, né? Uma idiotia mental, né? Não vou dizer o idiota dentro da... Uma idiotia mental. Ele não sabe, nem sabe. O corpo é uma matéria debilitada, mas nem sempre o espírito é, né? Então, todos sabem do comprometimento e sabem da existência, né? Da necessidade, da palavra fé, né? Da busca de Jesus, todos conhecem. Então, mesmo na questão da ausência do Evangelho, tem pessoas que realmente, hoje ainda estava falando com uma menina, ela falou assim, olha, meu namorado é ateu, não pode nem falar em Deus. Ela falou assim, você faz uma prece no meu casamento? Eu falei, faço, uma prece espírita faço. Ah, mas você não pode nem falar em Deus. Eu falei, então eu vou falar divino. Vou falar divino, pode ser? Ah, eu falei, não, eu quero conversar com ele primeiro, né? Porque se você vai fazer uma prece, como é que você e sua família é católica, a família dele é espírita, né? E ele só que não quer que fale em Deus, então eu vou falar divino, energia divina, eu vou falar alguma coisa assim. Mas eu vou conversar com ele, a gente ainda consegue. Você vê hoje, numa evolução, né? Em todos os sentidos, ele não vai falar e não quer que fale em Deus. Não quer que fale em Deus. Então, esse que tem uma ausência de conhecimento, né? Uma ausência do Evangelho, para ele morreu, acabou. Não existe mais nada, morreu, acabou. Então, como que a gente trabalha? É uma criança ou não é? É ou não é? Qual é a nossa tarefa? Não sei nem por que me chamaram para a prece, mas alguma missão eu devo ter nessa prece aí. Eu acho que sim, né? Ela ainda falou assim, não, tenta, por favor, tenta falar com ele alguma coisa de Deus, porque como é que a gente vai abençoar o casamento? Não é? Então eu falei assim, não vou, quem sabe já não é uma tarefa que a gente vai ter, né? Porque eu não vou sozinha, com certeza. A espiritualidade intui, orienta e a gente consegue, assim, deixa eu falar com Deus, é a primeira sementinha que às vezes a gente consegue plantar. Porque é difícil hoje em dia você falar para a pessoa, não toca no nome de Deus, eu não acredito, eu não quero saber disso. Né? Então essas pessoas que vivem na ausência do Evangelho, você não vai mudar toque de caixa, você não vai jogando, né, goela abaixo, como diz o outro, você não vai jogar empurrando, você tem que ter fé, você tem que acreditar em Deus. Não é, a gente mostra pelo exemplo, a gente leva pela paciência, a gente leva pela humildade, né? A gente trabalha com humildade para que possa germinar, talvez não germine hoje nessa encarnação, talvez ele ainda parta dessa vida nessa crença, né? Mas é uma crença com mente delével, por quê? Você tem que, não sabe o que pensar. Uma mente delével que você ensina hoje, amanhã já deletou tudo, né? Você tem que às vezes ficar dizendo, mas eu já te falei que você não pode fazer isso. Você vai falar 200 vezes. Porque você fala agora, daqui a pouco ela já esqueceu, não é mesmo? Então às vezes ele já, com 30 anos, tem ainda uma mente delével, mesmo com 30 anos, mas a mente dele ainda é aquela mente que não quer. Né? Não consegue o quê? Absorver, não consegue captar, não consegue fixar os ensinamentos. Então, na ausência do Evangelho, nós temos a tarefa, né,
de trabalhar com a educação espiritual e moral, incentivar, né? Dar caminhos, dar abertura para que esse irmão, essa criança, esse adulto, possa perceber em si mesmo a necessidade de falar de Deus. Aí vem a sociedade, né? Lá na parte da questão 686, que fala das relações, né, na lei de reprodução, que fala na sucessão das raças, lá vocês vão ver, hoje as reuniões de família, a construção de família, a estruturação de família hoje tem a que está baseada no Evangelho e a que está na ausência do Evangelho. Pelos laços da matéria, né? Pelos laços de interesses comuns. Ele é bonito, eu vou casar, porque isso, porque aquilo, né? Então, nasce aquela família que o interesse é somente coisas da matéria. Vamos ter filho? Vamos ter filho. E o filho nasce, com 1 mês, 2 meses, ele já está nas mãos de babá. Lógico que realmente precisa de alguém que ajude, porque vida de trabalho, né? Mas o amor dos pais não pode faltar. A atenção, a qualidade de doação de uma alma para outra não pode faltar. E aí essas pessoas que vivem na ausência do Evangelho não têm importância com o respeito, não tem importância com o perdão, não tem importância com o aprendizado, não tem importância com a paciência, com a perseverança. Para eles não existem. E aí vem a sociedade e mantém os laços de união à base de conveniências materiais. E o que você observa na maioria das vezes? Famílias desestruturadas. Eu até faço uma comparação. Anos atrás, o casamento, né, tinha aquela sequência, né? Vamos namorar, vamos noivar, vamos casar. E se, dependendo das condições, depois de uns 2, 3 anos de casado, nós vamos ter o quê? Os filhos, né? E dependendo, vamos criar, vamos educar, vamos ter Era um planejamento, não é isso, gente? Era um cronograma, não é? Que a gente tinha e a gente tinha um planejamento. Hoje não se tem planejamento, né? Eu trabalhei em sala de aula e a gente vê essas mudanças, a gente vê essas transformações. Então, às vezes, eu deixava de ser professora para ser mãe, para ser amiga, para ser educadora. Por quê? Não para ensinar, né, biologia e química, mas para conversar de vida, conversar de assuntos que eu achava importante. Então, eu tive alunas novas que com 15, 16 anos já tinham feito 5, 6 abortos. Né? Então, a gente ensina o comprometimento. Tá aí a nossa tarefa. Aí você vê que uma sala, você tem adolescentes que já ficou grávida com 15, aí com 16 já teve o segundo, com 17 o terceiro, né? E aquela desestruturação familiar. E aí não tem paciência com o filho, joga o filho para cá, joga o filho para lá. A gente cansa de ver esses sofrimentos dessas crianças. Sofre, a gente sofre, mas ninguém passa nada sem merecer, sem justa causa, não é isso? A lei divina, ela é implacável, imutável e corretíssima. Sofremos, achamos ruim, sim, né? Porque move o nosso coração de sentimento por essas situações que a gente vê, não é? E aí você vê que não tem mais o namoro, né? Não tem mais o conhecimento, não tem mais o noivado, não existe mais um planejamento. E os espíritos estão pulando, assim, encarnando, Deus dará, revelia, de qualquer jeito, de qualquer modo. Não é mais aquela concepção onde existe um sentimento, onde existe um amor. Aquela criança, ela já vem gerada, né? Porque a gente gera corpos, não é isso, gente?
E o espírito é de Deus. Mas aquele espírito que já viveu vidas e vidas passadas, veio necessitado de reencarnar ali para receber amor, para receber... Todos nós gostamos disso e viemos para isso. Mas nem sempre os pais estão na perspectiva, no entendimento de dar amor. E aquela criança vai criando, vai crescendo, vai se envolvendo de uma maneira violenta, né? Porque lhe falta amor, lhe falta dedicação, lhe faltam as coisas até materiais. Tem uns até que tem as coisas materiais demais, né, gente? Vocês veem aí saiu agora na internet, né? Foi aí para todo mundo uma mensagem. Veja só, né? O Gugu com 60 anos, foi um bom trabalhador, um bom amigo, e teve uma morte assim, caiu daqui ali, bateu a cabeça. Isso tá para rico, tá para pobre, tá para qualquer um, né? Aí vem assim aquela mensagem, é só ele que tem que despertar em nós a consciência de bem viver? Do nada morreu? Quantos não estão caindo aí de 4 metros, de 2 metros, estão morrendo? Só porque ele é uma figura, né? Mundial, né? Nacional, internacional, ótimo, fez muito bem, fez caridade, ajudou, vai doar seus órgãos para 50 pessoas, né? Quer dizer, é um ato de caridade, permitir que outros espíritos continuem a sua reencarnação, né? Continuem na sua oportunidade de melhoramento. E a gente ainda vê, né, que alguns que recebem renascem. Renascer é como se fosse uma nova pessoa, uma nova criança, um novo espírito, um novo ser, não é? E que aí mudam, alguns mudam de pensamento. Poxa, hoje eu estou infeliz, estava na ausência do Evangelho, eu vou agradecer a Deus pela oportunidade da vida. Olha quantas coisinhas pequenininhas que Deus nos coloca no dia a dia para que a gente pense e para que a gente pule de cá para cá. E hoje a gente ainda tem muitos espíritos encarnados que estão na ausência do Evangelho. Não vamos dizer assim do mal, do negativo, não. Porque todos os filhos de Deus são dignos de receber e merecer amor do Pai. Ele não exclui ninguém. Eu só vou dar perdão, só vou ajudar, só vou receber no mundo espiritual vocês aqui, porque vocês estão dentro do Evangelho. Vocês vão queimar no fogo do inferno porque vocês não estão dentro do Evangelho. Ele não é assim. Ele, pelo contrário, ele largou todo mundo de lá e foi atrás de vocês. Não é? Filho, volta para mim. Filho, acorda. Vem viver a minha vida. Vem buscar Jesus. Vem buscar meu ensinamento. E quando ele conseguia um filho para si, uma criança para si, um filho seu, ele ia trazer esse filho com a maior felicidade, fazer uma festa com todo mundo, porque ele conseguiu resgatar um filho do mal, não é isso? Os ensinamentos de Jesus não é assim? Então, a nossa vida é esses mínimos ensinamentos de Jesus, a gente tentar fazer, né? A gente tentar resgatar esses que estão na ausência do Evangelho, que vivem na ausência do Evangelho, para os que vivem na presença do Evangelho. Por coincidência, esse grupo é maior, né? Graças a Deus. Por coincidência, esse grupo é maior. Porque, na realidade, né, os que não ainda aderiram, os que não ainda seguiram o caminho de Jesus, são poucos, graças a Deus. Porque a gente já está no mundo de provas e expiações, caminhando por de regeneração, quer dizer que um grupo maior já está no lado do bem. E um grupo menor ainda precisando de evolução espiritual e moral, não é? Então, calhou assim, né, que é a coincidência. E a gente, então, se depara com essas questões atuais, né? Com essas questões atuais. Por que que ainda temos tantos espíritos encarnados vivendo e praticando o mal na ausência do Evangelho? Porque ainda são espíritos de vidas passadas que não tiveram o que hoje a gente pode ter de evangelização. Eu não sei, que Cleonice também começou a evangelização há pouco tempo, né? Mas se você observar, na maioria das religiões, pouca atenção se dá às crianças, certo ou não?
Na maioria dos lares, pouca atenção se dá às crianças. Não é? Nas escolas, pouca atenção se dá na construção emocional das crianças. Põe a criança numa creche, põe a criança numa escola, ela vai ali aprender o quê? O beabá. Certo? Ah, não, educar é responsabilidade de casa. Educar é responsabilidade de qualquer um. Só que a gente ainda não tem essa consciência ampla. A gente ainda faz o quê? Divisões. A escola é para aprender o A, B, C, D, o somar, o 1, 2 mais 3, não é? A escola ainda é para isso. Mas na escola também aprende disciplina, aprende horário, aprende respeito, aprende lidar com o semelhante. Pena que não numa grande escala, mas dentro do nosso lar existe também essa condição, né? A gente tem que ter o respeito, a disciplina, o comprometimento, a paciência. Brigas existem, discussões existem, mas é sempre a gente tentando o quê? Trabalhar à luz do Evangelho. É muito difícil a gente pedir desculpa, não é? É muito difícil. É muito difícil a gente trabalhar com o perdão. E é muito difícil a gente trabalhar com a humildade. E somos estudantes da doutrina espírita. Mas é o que eu disse, ninguém aqui vai mudar de um dia para o outro. Estamos numa caminhada evolutiva, estamos num aprendizado constante. E se hoje eu já consegui melhorar um pouquinho, já está muito bom. Né? Jesus não vai cobrar de mim que eu tenha que aprender de hoje para amanhã a ser um anjo de pessoa. Porque a Maria José não é um anjo de pessoa. Quem aqui se acha um anjo de pessoa? Levanta o dedo. Né? Então, nós ainda não somos um espírito angelical, mas estamos em busca e estamos a caminho. E nesse contexto, né, quando a gente resolve trabalhar dentro da maternidade, quando a gente resolve ser mãe, né, ou até mesmo é função dos pais, né, gente? A nossa função é gerar, mas a função do pai também é a função de educar dentro da luz do Espiritismo, dentro do Evangelho. A nossa tarefa de todo dia, primeiro, é autoeducação. Eu não posso querer educar você se eu não tenho. Certo? Então eu tenho que primeiro ter a autoeducação. Eu vou me educar para que eu possa vivenciar, experimentar em mim as minhas mudanças, a minha melhoria, né? A minha busca por uma paz interior, por um viver melhor. Aí sim eu tenho condições de passar para o outro e trabalhar com o outro. Então esse trabalho, nessa era de regeneração, é a gente trabalhar dentro da educação. Essa é uma palavra que transforma, né? A gente fala, realmente ela muda toda a concepção do indivíduo. Ela vai automaticamente amadurecendo o seu lado espiritual e ele vai procurando viver cada dia melhor. Da mesma forma, né? Usando o Gugu de novo, que ele foi de repente, né? Levantou para arrumar um negócio. Quem podia imaginar? Nem ele, que dali ele cairia, não acordaria mais. Da mesma forma, nós aqui, né? A gente pode sair daqui e ir para casa e amanhã não está mais por aqui, né? A gente já ir para o mundo espiritual. E que maneira que eu quero ir? De que maneira a gente quer ir para lá? Com essa ausência do Evangelho, ainda com essa mente materialista, ainda com esse sentimento de que aqui é vivo, aqui acaba tudo, ou eu quero ir sendo um espírito que foi exportado para o bem e lá continuar essa oficina que nós estamos aqui, porque qual é a oficina que nós estamos? Na oficina de aprendizado, na oficina de estudo, na oficina de trabalho, na oficina de tarefas a cumprir, né? Nós estamos nessa oficina. Quem está aqui dentro da Casa Espírita ou vem buscar os ensinamentos de Jesus é um trabalhador, é um discípulo, é um servidor, né?
É um que vem dentro da sua condição, dentro das suas limitações, fazer o bem a si mesmo. Como ela disse na prece, o que nós estamos aqui? Sendo trabalhados, sendo assistidos. A espiritualidade já sabia quem ia vir hoje aqui. Prestaram atenção no que ela falou? A espiritualidade já sabia. E Jesus também. Meu filho, a minha criança, vai hoje à casa espírita. E aquele mentor, cuide disso dela para mim. Estamos ou não estamos no colo de Jesus? Sim ou não? Estamos. Né? Muito bem, você também, com certeza. Né? Então, esse trabalho ocorre em milhões de coisas espirituais que não podemos ver porque ainda somos matéria densa, pesada, a nossa visão enxerga só daqui e ali, né? Mas a espiritualidade está nesse momento nos abraçando, nos acolhendo, nos assistindo, nos dando o suporte necessário para a nossa saída lá fora. E mostrando para nós que viver dentro do Evangelho é a nossa tarefa, é a nossa missão, é o nosso comprometimento, para que a gente possa, numa próxima vida, numa próxima reencarnação, viver melhor. Voltar a esse mundo ou a um outro mundo de forma leve, de forma mais simples possível, mas já trabalhando com mais amor do que com ódio. Aqui nessa vida a gente estuda, são dois lados, né? O preto e o branco, o bom e o mal, o ódio e o amor, né? Então que a gente volte mais pendendo para as boas coisas, para os bons sentimentos do que para os ruins. A tendência nossa toda é essa. Qual, então, essa era regenerada, educação espiritual e moral. Qual é a nossa outra tarefa, nosso outro trabalho? Despertar consciências nas leis divinas. Como eu falei desse meu aluno que vai casar, não quer falar de Deus, mas eu vou tentar despertar nele uma consciência das leis divinas. Pode ser que eu consiga alguma coisa, pode ser que eu não consiga. Mas isso a gente tem o comprometimento, e é tão bom falar das leis de Deus, não é, gente? É ou não é? Você está numa conversa, eu às vezes converso com alguns amigos, vamos conversar com essa coisa que a gente tem uma dificuldade, às vezes não tem entendimento, porque não tem religião, não vão à igreja, não vão em centro, não vão a lugar nenhum. Aí acontece às vezes alguma coisa na casa, a gente reúne os amigos, começa a bater papo, daqui a pouco tá a Zeca falando de espiritismo. Não é? Qualquer um de vocês, é ou não é? Não estou falando de mim só não, estou falando de vocês. Né? Eu sei que se vocês estiverem num bate-papo, numa conversa, vocês vão passar o que vocês sabem, o que vocês vivenciam, não o que vocês vivenciaram, o que vocês vivenciam, para quem vocês estão conversando. Né? Hã? É automático, porque o bem viver é isso. Que a gente fala que essa palavra exportar, eu gostei muito. A gente exporta tudo, né? Exporta bons sentimentos, ensinamentos, aquilo que eu quero passar de bom, eu estou exportando. Então, a nossa missão é despertar consciência nas leis divinas. Quando Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, já falei de novo, não é só desse tamanhozinho. Eu sou uma criança, nós somos crianças. Quantas coisas eu não sei, quantas coisas eu ouvi 200 vezes e ainda não aprendi a fazer. Não é? Ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, tem hora que eu solto, não é? Fórmula, tem hora que a gente é assim, tem hora que a gente não aguenta, né? E a gente responde, a gente esbraveja. É um exercício que a gente faz aos poucos para se melhorar. Jesus não quer que a gente seja de hoje para amanhã um espírito perfeito, mas que a gente busque o caminho da perfeição. Né? Vou precisar de vir a essa terra quantas vezes forem necessárias. Qual a finalidade da encarnação? Eu preciso evoluir, eu preciso recomeçar. E eu recomeço como? Vindo com uma mente delével, esquecendo o que eu fiz de errado em outras vidas, esquecendo que em outras vidas, né, ela
hoje filha, você mãe, esquecendo que em outras vidas as duas não se aturavam, e hoje elas têm que estar ali se amando, né? Como minha mãe está ali, esquecendo que em outras vidas a gente também não se amava, se detestava, e a gente hoje está se amando. Às vezes a gente briga muito, porque eu e ela somos gêmeos iguais, né? Mas a gente tem que trabalhar isso, né? A gente tem que dar atenção, a gente tem que dar o carinho. O que que eu quero? Amanhã, futuramente, né? Como a gente falou aqui, ó, o que ela me ensinou está arquivado no meu perispírito. E numa outra vida, né? Ela desencarnando, eu desencarnando, a gente troca né, as funções. E a gente vem aí aprendendo e aturar, né, gente? A palavra nossa hoje em dia é aturar. Né? Vamos assim, a gente ama com facilidade? Não, a gente atura. Quantas coisas dentro de casa a gente não atura? Sim ou não? A gente atura, né? Mas essas palavras de aturar, de aguentar, tem que mudar para que a gente tenha um relacionamento mais tranquilo, né? A gente tem que ter um pouco de paciência. Engolir várias vezes, né? Como o Chico Xavier fala, enche a boca de água e para. Né? Se você for esbravejar com água na boca, você vai engasgar, ainda vai passar mal. Então, experiências que a gente vive no dia a dia. Então, a finalidade da encarnação é essa, a gente recomeçar, a gente ter novas oportunidades de fazer melhor o que não fizemos em outras vidas passadas. Cada um de nós somos pastores, sim ou não? Somos. Eu sou pastor, você. Atributo nosso é o nosso compromisso de guiar as pessoas no bem. Aqueles que têm o conhecimento, vivem na presença do Evangelho, fazem isso constantemente. Constantemente. A gente vai atrás daquele que está sofrendo, a gente procura trabalhar na caridade. Eu sei que a casa aqui, né, Cleonice, tem várias atividades envolvidas com a caridade, seja caridade material ou caridade espiritual, eu sei disso, né? Então, aí você tem que prestar atenção, que os pastores têm o compromisso de guiar no bem. Eu sou mãe, sou pastora do meu filho. Sou filha, também posso ajudar minha mãe e vice-versa. Nós temos essa missão de guiar as pessoas no bem. Como eu falei assim, todo mundo aqui, como você falou, né? Como é que é? Sem notar, você já está automático, você já está falando de coisas do Evangelho. Aproximar, qual é a função nossa como pastores? Né? Aproximar uma alma do Cristo. Eu vou tentar aproximar esse cara, gente. Me ajudem com o pensamento de vocês, com a energia de vocês. Ele vai casar dia 18 de janeiro, mas eu vou conversar com ele antes. Já vão pensando assim, Antônio Carlos, né? Abre essa cabeça, vão pensar, porque a esposa até tem, né, um caminho doutrinário, mas ele não tem. Mas conto com a ajuda de vocês, né? Porque eu vou querer aproximar essa alma de Cristo, né? Não sei de que religião, mas pelo menos ele vai tentar, né? E o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Você não daria a vida por sua filha? Eu dou a vida pelo meu filho, né? Então a gente se envolve de uma tal maneira, de um amor imenso, que realmente quando a gente está embutido, né, imbuído nesse sentimento de dar a vida, de ajudar e de acompanhar dentro do Evangelho, a gente faz isso, né? A gente trabalha dentro dessa seara divina. A gente quer ajudar, a gente quer fazer o bem, a gente quer despertar consciências, que é o nosso trabalho. No nosso lar, né, nós já falamos que somos exportadores de bons espíritos para a eternidade. Sendo que quando eu falei aqui da questão 686, né, o lado do egoísmo é justamente as pessoas que vivem na ausência do Evangelho. A gente está falando só da doutrina espírita? Não. Estamos falando de todas as crenças, de todas as religiões que levam o ser humano a ser melhor. Porque qual é a finalidade da religião? Fazer com que o ser humano seja cada dia melhor, né? Baseando-se em quê?
baseando-se nos ensinamentos de Jesus, né? Porque vamos seguir a quem? Seguir os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos perfeitos, ensinamentos corretos, ensinamentos que realmente mudam a nossa vida. Qual é, então, a diferença para que a gente, dentro da luz do Evangelho, a gente aprenda a trabalhar o amor com o amor e pelo amor, que a gente saiba perdoar-se, porque eu sei que eu sou tão cheia de erros e defeitos, sei que muitas das vezes faço muitas coisas que eu não deveria fazer e eu peço perdão, né? Para que a gente possa perdoar também o erro dos outros. E sermos humildes. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Ninguém está num ponto evolutivo que será intocável, né? Nós ainda precisamos trabalhar muito a humildade. E dentro disso, a gente vai cada vez mais o quê? Ser um homem de bem. Dentro do Livro dos Espíritos, essas perguntas aqui, eu vou só ler para a gente complementar o nosso estudo. A pergunta 132 diz: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, como eu falei, para uns é realmente labuta, sofrimento, né? Enfermidades, é realmente uma dificuldade. Para outros, uma missão. Cada vez mais que a gente procurar viver e trabalhar dentro, né, dos ensinamentos de Jesus, à luz do Evangelho, a gente vai passar com certeza, né, isso é destinação, a sermos espíritos futuramente, né, com missões divinas. Como eu falei para vocês, a gente está aqui trabalhando. Se a gente estiver aqui daqui para lá, a gente vai o quê? Na tarefa, a gente continua na tarefa, né? Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, né? A gente falou aqui, tantos sofrem, tantos padecem, uns não aceitam, outros aceitam, né, bem melhor, porque a gente sabe que isso tudo aqui é passageiro. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então é necessário, né, a reencarnação para que a gente possa recomeçar o processo evolutivo. E ela vem através da maternidade, que é uma das mais sublimes missões. A outra, 383, que vem falar sobre a infância, né? Lá da parte 2 do capítulo 7, que fala sobre a infância. A 383 diz: qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Por que precisamos passar pelo estágio de infância todas as vezes que devemos reencarnar, recomeçar? Diz o Livro dos Espíritos: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educar. Então, a gente vem, né, como criança, com a mente em branco. O espírito está em branco? Não, mas a mente está em branco. Então, o que eu puder ensinar aquela criança de bem e do melhor, dentro da luz do Evangelho, eu vou ter mínimos problemas com essa criança no futuro, né? Até mesmo na fase infantil a gente procura educar dessa maneira para não se ter problema. A gente vê criancinhas que na evangelização recebem os ensinamentos das professoras e aquilo ali, às vezes, elas cobram do pai em casa.
Eu já vi isso. Crianças que vão na evangelização, aprendem com os professores, porque não é só os professores, os mentores espirituais também estão atuando naquelas mentes, e quando eles chegam em casa, elas cobram do pai ou da mãe. Paciência, fala baixo, né? Então, nessas mentes da idade, é onde a gente pode embutir bons pensamentos, bons ensinamentos, boas palavras, né? Bons atos, dar essa educação espiritual à luz do Evangelho. Não deu, esperou a criança crescer. Com 18, 19 anos, fica muito mais difícil você colocar alguma coisa, não é, gente? É ou não é? Depois que já cresce, que já toma uma certa independência, fala, é a mesma coisa que nada, né? Então, esse é o ensinamento de Jesus nessa questão. Na 582, é uma outra que eu acho que é muito importante essa questão da 582. Preste atenção. Pode-se considerar como missão a paternidade? Acabei de colocar aqui, ó, maternidade das mais elevadas missões. Olha porque sim. É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho e de educá-lo. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada da vida. Deu para perceber, gente? A importância dos pais na educação dos filhos? Meu filho tem 18 anos, graças a Deus um bom filho, muito bom filho. Acompanhou a evangelização, que, olha, me ajudou muito a evangelização. Chegou na fase de mocidade, aí ele já não quis mais ir para a mocidade, porque ele já se achou, né? Mas eu sempre falo isso, falei, o tempo que eu pude, né, trabalhar, mesmo trabalhando fora, com família ajudando, dar orientação para ele sobre o espiritismo, sobre o bem viver, porque essas orientações ficam para o resto da vida. Se amanhã ou depois ele já maior seguir um outro caminho, direção errada, é culpa minha? Vou responder por isso? Não vou. Diz o Evangelho, né? A sua tarefa, enquanto era uma mente débil, uma mente que você pôde colocar os ensinamentos de ser correto, de ser justo, de ser trabalhador, de ser honesto, né, de ser um bom ser humano, você fez. Se lá na frente ele quiser se perder, é problema dele. Ele vai ser o único responsável a responder por isso. A minha tarefa eu fiz. Né? Igual um conto que teve da mãe que... como é que é? Não sei se eu falei para vocês. A mãe que desistiu do céu? Não? A mãe que desistiu do céu. Ela tinha um filho, o filho chamava Benedito, tinha apelido de Ditinho. Aí ela educou o filho dentro dos ensinamentos do Evangelho. Com paciência, com amor, aquela mãe veio a desencarnar, ele já com 18, 19 anos. O que ele resolveu fazer? Aqueles ensinamentos todos da mãe, ele esqueceu, né? Esqueceu. Aí foi para o outro lado.
E por outro lado, ele foi para a vida, né? Ele procurou se divertir. Pô, minha mãe não deixava eu sair, não deixava eu beber, não deixava assim, que ele foi lá para outra vida. Naquela outra vida, ele não viveu muito, ele sucumbiu rápido, né? Porque os vícios o levaram ao desencarne. E levar ele para onde, gente? Levar ele para onde? Para o umbral, vamos sofrer, né? E ele estava lá. E a mãe já estava no mundo, né? No nosso lar, já tranquila, seguindo o seu trabalho de maternidade, educando, né? Orientando, porque ela era uma mãe simples, mas ela tinha os ensinamentos, ela tinha, né? A sua consciência divina. E aí ela sempre perguntava, né? Para o coordenador do grupo, eu queria saber do meu filho, eu tenho que ter notícias do meu filho. E ele sempre, não, ainda não é hora de você ter notícias do seu filho. Ele sabia que o filho estava bebendo, que o filho estava passando por todas as coisas ruins da vida. Mas como falar isso para uma mãe? Né? Então ele deixou. Quando o Ditinho desencarnou, ele foi até o umbral e viu o estado deplorável que estava o Ditinho. Quando ela de novo perguntou, ele falou, agora eu não posso mentir, né? Eu não posso mentir não, tenho que dizer a ela que ele desencarnou, que ele está no umbral. E assim ele foi, chegou e lá perguntou de novo, você tem notícias do meu Ditinho? Eu quero saber como meu filho está na Terra. Aí ele disse, seu filho desencarnou, seu filho já não está mais na Terra. Então ele está aqui entre nós. Olha o anseio da mãe. O que a mãe quer? Trazer o filho a todo tempo para o seu lado, né? Então ele está aqui entre nós, eu posso ir visitá-lo, eu posso estar com ele? Ele falou, não mãe, o seu filho não está entre nós. O seu filho ainda está na erreticidade, no umbral. Aí ele contou a história toda e ela então sabia que ela tinha dado o ensinamento correto, que ela tinha feito tudo para ele. E ele falou assim, ela posso visitá-lo? Ele falou assim, agora ainda não. Ela falou, então eu vou fazer um segundo pedido. Eu quero desistir daqui, me leva para o umbral, que é lá que eu vou continuar a educação do meu filho. Né? Então você vê a mãe desistir do céu para poder ir lá no umbral ainda tentar salvar o filho. Isso é uma verdadeira o quê? Educação à luz do Evangelho. Né? Então, a gente que tem esse amor, e falo muito isso daqui, meu filho, meu amor por ele é por toda a eternidade. Acho que se eu chegar num tempo desse, né, a gente realmente vai e volta, e a gente continua amando. Né? O ensinamento de Jesus é isso, a gente continua amando. Então é uma história muito interessante, né, dentro de um livro espírita. Então a nossa responsabilidade do mal educar, nós seremos cobrados. Né? A gente será bem cobrado a respeito do que eu fiz dessa mente, se eu não o eduquei, se eu não o levei para o caminho do bem. Eu vou exportar para lá um espírito para o caminho do sofrimento. Futuramente ele volta fazendo essas mesmas coisas, até que alguém possa educá-lo à base do amor, à base do Evangelho. E a outra pergunta... É a lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Sim, a gente precisa reproduzir, né? Mas Deus provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. É preciso que aprendamos a viver dentro dos ensinamentos de Jesus. A lei de reprodução é necessária, porque através dela vem a maternidade, vem a finalidade da encarnação, despertar das consciências e a gente educar sempre à luz do Evangelho. Deixai vir a mim as criancinhas, hoje eu fiz assim uma interpretação bem diferente, né? Porque a gente sempre fala da criancinha inocente, pura. A gente não tem que dar uma de pureza, de puritano, porque nós não somos puros ainda. Né? A gente tem que buscar essa pureza através das nossas tarefas dentro do Espiritismo. Né? Leon Denis fala muito disso. A gente precisa de trabalho, tolerância, disciplina e amor. Então, que essas 4 tarefas, né, de trabalhar, de ter disciplina, né, ter tolerância e amor, sejam as nossas
bases, né, dentro do Espiritismo para a gente ter tolerância, para a gente aprender a trabalhar, para a gente ter disciplina de como lidar, né, para dizer assim, eu amo você. Não é? Porque tem hora que a gente quer pegar criança. Não é? Então tá aí o nosso ensinamento de hoje. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Mas procurem ler assim, mais essa parte que fala, né, de vários itens de bem-aventurados os que têm o coração puro. Muito obrigada. Pode fazer a prece. Fazer a prece, né? Então vamos continuar e levar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos mentores da Casa Espírita, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos. Agora somos todos de um grupo só. Somos todos do grupo que vive na presença do Evangelho. Somos seus filhos, Senhor, merecedores sempre do seu carinho, da sua atenção, da sua proteção. O maior sentimento de perdão vem de Ti. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Ainda na tentativa de caminhar, de melhorar, de evoluir, conceda-nos sempre a presença de bons amigos espirituais, imbuindo o nosso pensamento de perdão, de humildade, para que a gente possa, Senhor Jesus, seguir esse caminho nessa vida e quando for o momento de prestarmos conta daquilo que fizemos, tenhamos mais coisas positivas, mais tarefas de trabalho no bem do que ainda aquilo que deixamos de fazer ou fizemos pela metade. Agradecidos pelo dia de hoje, nos mantenha sempre em oração, nos mantenha sempre envolvidos no seu amor, que a gente possa levar para a nossa casa a luz que aqui brilha, a paz que aqui se faz, aqueles remédios que aqui recebemos do nosso corpo, no nosso espírito, possamos, Senhor Jesus, levar aonde for, para quem estiver ao nosso lado. Sejamos sempre esse servidor, esse discípulo a espalhar o bem, a despertar consciências nas leis divinas. Que a Tua misericórdia nos ampare hoje e sempre. E muito obrigada, Senhor, por me permitir ser um instrumento do seu trabalho. Assim seja. Gente, desculpem